Enem 2021, esse é o caderno azul, tá? Vamos aqui na primeira questão da matemática, que é a 136. Ela diz o seguinte, ó. O segmento de reta está dividido em duas partes na proporção áurea quando o todo está para uma das partes, na mesma razão. Pessoal, razão é um número que é escrito em forma de fração, perfeito? Em que essa parte está para outra. Essa constante de proporcionalidade é comumente representada pela letra grega φ, e o seu valor é dado pela solução positiva de qualquer equação. Veja, a equação que é dada, vou colocar aqui, ó, é φ elevado a 2, ó, é φ elevado a 2, que é igual a φ mais 1. Assim como a potência de φ elevado a 2. As potências superiores de φ podem ser expressas da forma, ó, vai ser a φ mais b. Nada mais aqui, ó, que é uma equaçãozinha do primeiro grau, né? Que a e b são inteiros positivos. Se vocês forem perceber que é uma equação do primeiro grau, a e b são os coeficientes, né? São inteiros e positivos, como apresentado no quadro. Então, olha só aqui, pessoal. No quadro aqui, ó, tá me dizendo que φ elevado a 2 é igual a φ mais 1. O φ elevado a 3 é 2φ mais 1. φ elevado a 4 é 3φ mais 2. O φ elevado a 5 é 5φ mais 3. O φ elevado a 6 é 8φ mais 5 e o φ elevado a 7. Agora, olha só. Tá querendo saber qual que é o φ elevado a 7, escrita na forma de A mais B, tá? Bom, aqui nós podemos ter dois raciocínios. Pegar essa sequência aqui, ó, e já tem uma visão. Se vocês perceberem, isso aqui é a sequência de Fibonacci. O que Fibonacci diz? 1. Quando eu pego 1 mais 1, dá 2. Eu pego 2 mais 1, dá 3. 2 mais 3, dá 5. 3 mais 5, dá 8. 5 mais 8, vai dar 13. Ou seja, olha, φ, 1, 2φ, 2. Depois o 3, porque, ó, 1φ com 2φ dá 3φ. 2φ com 3φ dá 5φ. 3φ com 5φ dá 8φ. 5φ com 8φ, 13φ. Se vocês pegarem o termo independente, também está na mesma sequência. Olha, 1, a sequência de Fibonacci começa por 1, né? 1, aí, ó, 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 2 mais 3, 5. 5 mais 3, 8. Perfeito? Então, ó, mais 8. Se vocês tivessem esse raciocínio, então é a letra E. Mas vamos pelo pressuposto que vocês não lembrem da sequência de Fibonacci. E aí nós vamos usar esses dados que nós temos no problema, não é? Então, olha só. Vou pegar aqui desse ladinho aqui, vou virar a folha aqui. Eu não tô querendo, não é o φ elevado a 7? Então, vou colocar aqui, ó. φ elevado a 7. Vou usar a propriedade de potência. O que é φ elevado a 7? Eu não posso reescrever o φ elevado a 7 sendo φ elevado a 6 que multiplica φ, não é? Multiplicação de potência, no caso de mesma base, eu somo os expoentes. 6 mais 1 dá 7. Maravilha. Agora, olha que legal. Já está me avisando na tabela quanto que vale o φ elevado a 6. Ó, na tabelinha, aqui, ó, já está me falando que o φ elevado a 6, ele é igual ao quê?
a 8φ mais 5. Então, agora eu vou substituir, tá? Então, ou seja, o φ elevado a 7 é igual... Quem que é φ elevado a 6? É 8φ mais 5. E isso vai multiplicar φ. Agora, propriedade distributiva. Eu vou pegar o φ aqui, ó, e vou distribuir multiplicando, né? Então, vai ficar φ elevado a 7. 8φ que multiplica φ vai estar 8φ elevado a 2. Mais 5 que multiplica φ vai dar 5φ. Ele já deu aqui pra gente, ó, no enunciado, que φ elevado a 2, né, que é a equação, que ela é positiva, é igual a φ mais 1. Tá aqui, ó. Então, eu vou substituir aqui. Então, vai dar φ elevado a 7, 8, que multiplica φ mais 1, mais 5φ. E agora eu vou fazer a distributiva novamente, ó. φ elevado a 7, 8φ, mais 8, mais 5φ. E eu vou chegar à conclusão que o φ elevado a 7, 8φ mais 5φ, vai dar 13φ mais 8. 137 agora. O atômio representado na imagem, que é esse daqui, bacana, é um dos principais pontos turísticos de Bruxelas. Ele foi construído em 58 para a primeira grande exposição mundial depois da Segunda Guerra Mundial. É a Feira Mundial de Bruxelas. Trata-se de uma estrutura metálica construída no formato de um cubo. Ó, isso aqui é muito importante. Ela tem o formato de um cubo. Essa estrutura está apoiada por um dos vértices sobre uma base paralela. Olha, outra coisa importante. Do plano do solo. Então, ou seja, esse bichão aqui, ele é no formato de um cubo e um dos vértices está apoiado no solo. E a diagonal do cubo, contendo esse vértice, é ortogonal ao plano da base. Centrada no vértice desse cubo, foram construídas 8 esferas metálicas e uma outra esfera foi construída centrada no ponto de interseção das diagonais. São essas esferas aqui, das diagonais do cubo. As 8 esferas sobre os vértices são interligadas segundo suas arestas. E a esfera central se conecta-se a elas pela diagonal do cubo. Olha para vocês verem. Parece ser confuso, mas vocês vão ver que fazendo o desenho vai ficar legal. Todas essas interligações são feitas por tubos cilíndricos que possuem escada em seu interior, permitindo o deslocamento de pessoas pela parte interna da estrutura. Na diagonal ortogonal à base, o deslocamento ele é feito por um elevador que permite o deslocamento entre as esferas da base e a esfera do ponto mais alto, passando pela esfera central. Considere um visitante que se deslocou pelo interior do atômio sempre em linha reta e seguindo o menor trajeto. Então, ó, a pessoa vai estar em linha reta e ela precisa seguir o menor trajeto entre os dois vértices, passando por todas as arestas e todas as diagonais. Pessoal, eu sei que olhando assim é um pouco complicado, né? Então, como que eu faço para resolver esse tipo de exercício? Bom, então nós sabemos aqui, ó, que esse bichão tem o formato de um cubo. Tá apoiado no chão. Então, uma tá bem aqui no vértice. Perfeito? E aí, no exercício que eu li aqui, fala que corta uma diagonal. Então, se eu pegar aqui, ó, eu vou interligar essa diagonal aqui, ó. Nesse outro vértice aqui, eu vou passar uma diagonal, ó. Só que eu vou puxar um pouquinho aqui para vocês verem. Aqui, pessoal, ó, eu tenho, vou chamar aqui de diagonal superior.
essa diagonal aqui inferior, e aqui no centro, ó, eu tenho essa outra bola aqui. Bacana? Então tá aqui. Aqui eu vou formar um outro plano aqui embaixo. Esse superior com esse vértice inferior e com esse vértice central, quando eu faço uma projeção ortogonal, pessoal, o que é uma projeção ortogonal? Essa projeção ortogonal eu vou ver de cima para baixo. Então, ou seja, a pessoa quando tá aqui em cima, ó, ela vai ver esses 3 pontos aqui, ó. Ela não vai ver separado esses 3 pontos. Esses 3 pontos vão coincidir no quê? Num ponto só. Ou seja, eles vão coincidir num único ponto. Então, eu vou colocar mais ou menos que seja aqui, ó. Depois, se eu tiver que mexer, eu mexo nesse ponto aqui. Os demais pontos do vértice, pessoal, né? Que aqui eu tenho um vértice, aqui eu tenho um outro vértice, aqui eu tenho outro vértice, aqui eu tenho outro vértice. Cada um pontos diferentes. Eu tenho esse vértice. Aqui eu tenho esse vértice. Aqui também eu tenho esse vértice. Aqui eu tenho esse vértice, aqui eu tenho esse vértice e aqui eu tenho esse vértice. Aqui, na hora que eu fizer a projeção, tá? Esse vértice, ele vai descer aqui, ó. Vou descer com esse vértice. Esse outro aqui, tô fazendo a projeção. Esse outro aqui também, vou descer com esse. Esse daqui, vamos descer aqui. Esse outro aqui, vamos descer. Cada vértice desse, logicamente que eles irão para pontos diferentes, né? Então, ou seja, se vocês contarem aqui, ó, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. Se vocês unirem, deixa eu pegar aqui, ó. Vou unir esses vértices aqui. Vou unir esse aqui. Esse que eu vou unir aqui. Esse eu vou unir aqui. Descer mais um pouquinho aqui para melhorar. E esse aqui. Contando, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, eu tenho um hexágono. Eles se unem aqui no ponto central aqui. Perfeito? Que no caso aqui é esse espelho aqui, ó. Se tivesse bonitinho. E aí na hora que você une aqui, ó. Logicamente você vai ter o quê? Um hexágono regular, porque você está trabalhando com um cubo. A alternativa em relação a essa figura, quando uma pessoa tá aqui nesse ponto, tá? Tá aqui em cima nesse ponto, ela vê essa figura aqui, ó. Um hexágono regular. Quem faz Enem, pessoal, não tem muito tempo de fazer as coisas muito bonitinho, né? É a mesma coisa, se eu projetasse aqui um cubo bonitinho aqui, né? Fazendo a projeção, ele rodando, maravilha, ia ficar lindo. Vocês iam ver direitinho aqui. Só que no Enem, vocês não têm esse artifício para fazer, não é? A gente tem que usar o que a gente tem na mão. No caso, vocês vão ter apenas uma caneta. Então, aqui é só para vocês entenderem como que funciona. Vamos ver aqui. Deixa eu virar aqui o papel. Essa questão aqui, pessoal, ela foi anulada, tá? Teve um erro de digitação bem aqui, ó. 9 fatorial sobre 3 fatorial. Ó. A Copa do Brasil teve, até a edição de 2018, 15 times diferentes como campeões da competição, conforme apresentado na imagem. Suponha que, como homenagem aos times campeões, a Confederação Brasileira de Futebol, suponha que, como homenagem aos times, a Confederação Brasileira de Futebol, ela pretende colocar um painel na sua sede. Esse painel teria 6 linhas e em cada delas 5 placas, referente à edição da competição, com o nome do time vencedor, o brasão e o ano do título.
O painel deve ser fabricado de modo que a primeira linha só tenha clubes gaúcho, o Internacional, o Grêmio e Juventude. A segunda, apenas os times cariocas. Na terceira, os times mineiros, que é o Atlético, o Cruzeiro. A quarta, exclusivamente, clubes paulista, Corinthians, Palmeiras, Santos, Paulista, FC, Santo André. E as duas últimas, sem nenhuma restrição. Então, pois bem, pessoal, como que eu faço para resolver isso daqui? 6 linhas, né? Então, ó, vou colocar aqui para vocês verem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas aqui. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. E vão ser 5 placas. Só que eu tenho restrições, né? Na primeira linha, eu quero ter só o time gaúcho. Então, aqui, ó, eu vou ter os times gaúcho. Quem que são os times gaúcho? Bom, deixa eu ler aqui porque eu não entendo nada de time. É Internacional. Vou colocar aqui, ó, Internacional. O outro é o Grêmio. E o outro é o Juventude. Cada time desses aqui, ele tem uma quantidade de títulos. Por exemplo, o Grêmio. O Grêmio tem 5 títulos. Vou colocar aqui, 5 títulos. O Internacional. O Internacional tem um título. Juventude, ele também tem um título. Vocês percebem que se eu quero colocar, no caso, 5 placas, só que o Grêmio, ele tem 5, com o Internacional 6, com o Juventude 7. Ou seja, em 7, vocês têm que escolher quanto? 5. Isso nada mais é do que arranjo. Em 7, eu preciso escolher quantos? 5. O arranjo é quando a ordem faz a diferença. Nesse caso aqui, eu não preciso de tirar um time para colocar o outro. Eu só vou permutá-los entre si. Então, qual que é a fórmula do arranjo? O arranjo, eu vou pegar, no caso, P-N. Bom, então aqui, ó, em cima, então vai ser, eu tenho 7 e vou escolher 5, não é? Se eu vou escolher 5, então vai ser 7 fatorial, 7 menos 5 fatorial. E aí vai ficar 7 fatorial sobre 2 fatorial. Então, ou seja, nessa minha primeira linha aqui, ó, de 7 time, para eu escolher 5, vai dar 7 fatorial sobre 2 fatorial. A minha restrição da segunda linha. A minha segunda linha são apenas os times carioca. Ó, Flamengo, Vasco e Fluminense. Só que aqui, gente, eu tenho que olhar a quantidade de títulos que ele tem, não é? Eu tenho que somar. Eu não sei se vocês perceberam, se vocês somam a quantidade de títulos aqui, ó, 6 mais 5, 11. 11 mais 6 aqui, dá 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Logicamente que vão dar 30, né? O Flamengo, deixa eu colocar aqui, Fla aqui e Flu aqui para não confundir. O Flamengo tem 3 títulos. O Vasco, cadê o Vasco aqui? Tem 1 título. E o Fluminense tem 1 título. Aqui, pessoal, olha que interessante. 3 mais 1, 4, 4 mais 1, 5. Ou seja, eu não quero montar uma placa com 5, então aqui, o que vai acontecer? Eu só vou permutar entre eles, não é? Porque aqui já tem o total de 5 títulos. Eu só posso o quê? Permutar. Por quê? Porque eles vão colocar a placa de acordo com, deve ser com um ano de cada título. Perfeito? Então aqui, logicamente, que eu vou fazer uma permutação de 5. Na terceira linha,
A minha restrição da terceira linha são os times mineiros, o Cruzeiro e o Atlético. Então, ó, o Cruzeiro e o G de Galo. O Cruzeiro, ele tem quantos títulos? Aqui, ó, tem 6 títulos o Cruzeiro. E no caso, o Galo, cadê o Galo aqui? O Galo tem 1 título. Olha, se eu quero fazer 5 placas, então, ou seja, são um total de 7 títulos. Então, aqui é a mesma situação. De 7 títulos, eu vou escolher 5. Então, vai ser a mesma situação do primeiro. A minha restrição do quarto aqui, ó, são os times paulistas, que é Corinthians, Palmeiras, Santos. Eu vou colocar Paulista FC e Santo André, tá? Vamos olhar quantos títulos que tem cada um. O Corinthians tem 3 títulos, o Palmeiras tem 3, o Santos tem 1, o FC, que é o time paulista, também tem 1, e o Santo André tem 1. Então, se eu somar a quantidade de títulos aqui, ó, vai ser 6, 7, 8, 9. Então, são 9. Então, nesse caso aqui, é 9 para tirar 5. Então, nós vamos fazer, ó, se eu tenho 9 fatorial, 9 menos 5 fatorial. Então, vai ser 9 fatorial sobre 4 fatorial. Então, ó, já tô montando aqui, ó, tipo a minha resposta, ó, que multiplica 9 fatorial e 4 fatorial. Agora, no exercício aqui fala, as duas últimas não tem restrição nenhuma. Mas, se não tem restrição, vocês concordam comigo que aqui eu coloquei 5 títulos, mais 5 títulos deu 10 títulos, com mais 10, 20. Então, aqui tá me faltando quantos aqui? Aqui tá me faltando 10 títulos, não é? Então, se aqui tá me faltando 10 títulos, eu nem preciso fazer conta, né? Aqui vai ser o quê? Fatorial de 10, que eu posso permutar eles entre si. Aqui, ó, vezes 10 fatorial. Essa última letra E foi apenas um erro de digitação, ó. Eles colocaram 9 fatorial sobre 3 fatorial. Porque aqui, ó, tá tudo certinho, olha. 5 fatorial, 7 fatorial sobre 2 fatorial, ó. 9 fatorial sobre 4 fatorial e 10 fatorial. De arranjo para combinação. Quantos números... Vou colocar aqui, ó. Quantos números de 3 algarismos distintos. A única coisa que vocês têm que tomar cuidado é que são com as palavrinhas, tá? Que é muito detalhe. Então, aqui, ó. Quantos números de 3 algarismos distintos? O que é distintos? Diferentes, tá? Formados com os algarismos. Gente, minha letra tá ficando doidona aqui, porque eu tô escrevendo rapidinho pra gente não perder tempo. 1, 2, 3 e 4. A ordem importa. A ordem aqui importa, tá? Por quê, pessoal? Vamos lá. Quantos números de 3 algarismos distintos formados com os algarismos 1, 2, 3, 4? Mas eu quero formar quantos algarismos? Tracinho, pessoal. Eu quero formar 3 algarismos. São números distintos, né? Com esses números aqui. Então, vocês concordam comigo que eu posso formar, ó, 1, 2, 3. Vou formar aqui um outro aqui, ó. Vou formar aqui 1, 2, 4. Vou formar um outro. Tá vendo? São números distintos, não são? Aqui é 123, aqui é 124. Vou formar aqui, ó, 1, 3, 2.
E aí eu falo com vocês assim, forma outro algarismo com esse daqui. Aí vocês viram e fazem isso aqui, ó. 3, 2, 1. Olha, quando eu formei esses 3 algarismos com 1, 2, 3, se eu mudei 3, 2, 1, são diferentes. Aqui ficou 123. Quando eu mudo, ficou 321. Ou seja, aqui a ordem importa. Tá certo? A mesma coisa aqui. Vamos supor que eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar 2, 4 e 1. Aqui deu o número aqui, ó, 124. Eu mudei um algarismo, a ordem importou aqui. Então, são coisas diferentes. E aqui eu vou colocar aqui, ó, 2, 3, 1. Tá vendo que eu tô com os mesmos números mudando de ordem? E fez a diferença. Então, a ordem aqui importa. Se caso eu quero formar com 3 algarismos e a ordem importa, ou seja, distinto. Eu tenho 4. Nesse espaço, no primeiro algarismo aqui, ó, eu tenho quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4 possibilidades. Perfeito. Se eu tenho 4 possibilidades aqui, nesse segundo aqui, são números distintos. Então, ou seja, se eu coloquei o número 1 aqui, eu não posso colocar ele aqui. Então, eu vou ter quantos números? 3 números. Se eu já usei um número aqui, o outro número aqui, eu tenho 2 números, vai me sobrar quantos números para cá? 2 números. E agora, ó, 3 vezes 4, 12 vezes 2, 24. Então, eu tenho uma possibilidade de formar, no caso, são 24, né? Números. Em relação à combinação, olha só, vou fazer o seguinte, quantas comissões, da mesma forma, ó, de três pessoas podem ser formadas com 4 alunos. Olha, vocês perceberem aí, ó, eu tenho 3 alunos que eu coloquei, tá certo? E lá em cima eram 3 algarismos. Um total de 4 alunos e no outro ali o total era de 4 números. A estrutura, se vocês forem perceber, é a mesma. No caso aqui, a ordem não importa. Veja, vamos supor que eu tenho um aluno, ó, Adriano, Bárbara, Carla e Daniel, tá certo? E eu quero formar uma comissão com 3 alunos. Então, eu vou chamar, vem aqui, Ana, Bárbara e Carla. Tá. Aí eu falo assim, gente, muda isso aí pra mim. Aí, o que vai acontecer? A Carla vem pra cá. A Ana tá aqui e a Bárbara tá aqui. Me diga uma coisa, eu mudei essa comissão? Eu mudei esse trio? Não, o trio continua o mesmo. A única coisa que está acontecendo aqui, eles só permutaram, eles só trocaram a posição. Mas o trio continua o mesmo. Para que esse trio aqui fique diferente, eu preciso de tirar um e colocar outro. Por exemplo, se eu pegar Ana, Bárbara e Daniel. Agora são trios diferentes. Então, para não contar dobrado, ó, isso daqui eu tenho que retirar. Concorda? Tenho que retirar. Então, a partir do momento quando eu tiro uma pessoa e coloco outra, e aí, ou eu tiro uma, ou tiro duas, ou eu tiro todo mundo, né? Eu tenho que tirar pelo menos uma para ficar diferente. Aí é combinação. Então, aí é uma combinação de 4 tomado de 3 em 3. Ou seja, 4 fatorial sobre, no caso, 3 fatorial, 4 menos 3 fatorial. 4 fatorial,
3 fatorial, 1 fatorial. Então, eu posso reescrever sendo 4 que multiplica 3 fatorial sobre 3 fatorial, que dá 4. Olha a diferença. Então, ou seja, a combinação dos mesmos, olha, 3 pessoas, 3 algarismos, são 4 no total, 4 no total. Só que na combinação dá apenas 4. Por quê? Porque eu tenho que tirar, eu tiro o dobrado. A ordem importa, igual nesse caso aqui, que a ordem importa, é arranjo, tá? Agora, quando eu preciso de tirar um, se eu quero montar um trio, né? Se eu quero montar uma dupla, tá? Eu quero montar uma dupla. Então tá aqui a caneta vermelha aqui e tá a caneta preta aqui. Eu tenho uma dupla. Aí eu viro e falo assim: "Ah, muda a dupla". Se eu pegar essa caneta preta e colocar ela aqui e colocar a caneta vermelha aqui, vai ser a mesma dupla. A única coisa que eu mudei foi quem? Eles de posição. Eu não mudei a dupla, eu só mudei a ordem. Agora, se eu tirar uma caneta vermelha e colocar a caneta azul, aqui eu formei outra dupla. Então, aqui é combinação. Quem gosta de jogo, vamos supor que vocês vão apostar na Mega Sena. Vocês vão fazer um bilhete, vocês vão marcar o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5 e o número 6. Esse é o jogo que vocês marcaram. Aí, vocês viram e falam pra mim assim: "Ah, eu vou fazer outro jogo". Aí vocês fazem 6, 5, 4, 3. É o mesmo jogo ou é jogo diferente? É o mesmo jogo, moçada. A única coisa que vocês mudaram aqui foi a ordem. Para que esse jogo seja diferente, vocês precisam de tirar pelo menos um. Agora, para que seja diferente, vamos supor que vocês fazem lá 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Agora, esse aqui é diferente desses aqui. Para que fique diferente, pessoal, na combinação, eu preciso de tirar pelo menos um e fazer a troca. Eu tenho que fazer o troca-troca. Ó, troquei um pelo outro. Carlene, Valesca e Marlindo. Ó, Carlene, Valesca e Marlindo. Bate a foto. Imagine que a Carlene tá aqui. Aqui é um sofá de 3 lugares, tá? A Carlene tá sentada aqui, eu estou no meio e o Marlindo está sentado aqui. Bateu a foto. Puf! Aí eu falo assim: "Troca aí pra mim". Aí a Carlene trocou comigo. Ficou Carlene, ó, eu, Carlene e o Marlindo. Essas duas fotos aqui são iguais ou são diferentes? São diferentes. Quando eu tiro a foto, a Carlene tá do meu lado aqui, tá Carlene, Valesca e Marlindo. Nesse caso aqui, tá Valesca. Não, são fotos iguais não, Carlene, são fotos diferentes. Você vai estar nessa posição aqui do sofá, eu vou estar no meio e o Marlindo vai estar aqui. Na outra foto, eu vou estar numa ponta, você vai estar no meio e o Marlindo vai estar aqui. Aqui, ó, a posição faz a diferença. Você concorda comigo? A ordem aqui faz a diferença. Vamos tirar outra foto, vamos. O Marlindo vai estar aqui, a Carlene vai estar aqui e a Valesca vai estar aqui. Vai ser a mesma foto? As fotos estão diferentes. Agora, se eu falar com vocês assim: "Ah, troca a foto para mim". Aqui mudou de novo, mas vocês concordam comigo que aqui eu tenho as mesmas pessoas? O que está acontecendo aqui? Eu só estou mudando as posições, mas as pessoas são as mesmas. Quando isso ocorre, quando você consegue permutar dessa forma, é o quê? É arranjo, porque a ordem aqui, a posição, o lugar onde que as pessoas estão, tá? Os lugares que elas estão, no caso, quando eu permuto, quando eu faço a troca, a foto fica diferente. As pessoas são as mesmas. As posições que estão trocadas. Agora, se eu virar para vocês e falar com vocês assim: "Olha, então tem aqui
Carlene, Valesca e Marlindo. Perfeito? Eu falo assim, monta um outro trio aí pra mim. Aí vocês vão virar pra mim e falar como assim. Então tá, então vai ser Valesca, Carlene e Marlindo. Nesse aqui vocês formaram outro trio? Não, é as mesmas pessoas. Para que você possa formar um novo trio, vocês primeiro precisam pelo menos de tirar uma pessoa. Se vocês fizerem para mim aqui, ó, Carlene, Valesca e o Robenildo. Aqui sim. Tá vendo que agora você tirou uma pessoa e colocou outra para ficar diferente? Quando acontece, quando é necessário você tirar uma e pelo menos uma para ficar diferente, aí é combinação. Monta um outro trio. Ah, tá, vou montar um outro trio. Vou colocar Robenildo, Valesca e Carline. Você fez um trio diferente? Não, você só mudou as pessoas diferentes. Um outro exemplo para vocês entenderem. Vocês estão estudando e o professor vira e fala assim: monta um grupo. Aí, eu quero que vocês montem um grupo de 3 alunos. Aí vocês vão montar lá o grupo. Carlene, Valesca e Robenildo. Aí o professor fala assim, ó, imagina, eu não quero a Carlene nem a Valesca junto. Mas de maneira alguma que eu quero a Valesca. Tem que tirar pelo menos uma aqui, para ficar diferente, não tem? Aí tirou a Valesca aqui, ó, e colocou esqueci o nome dele, o Marlindo. Agora sim o trio ficou diferente. Então aqui, ó, quando vocês pensarem em arranjo e combinação, arranjo, a ordem importa? Arranjo. Arranjo. A ordem importa.